O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Segundo domingo da Páscoa, desde João Paulo II, é colocado como domingo da misericórdia, por causa de uma santa, Faustina, que em sua experiência mística teve contatos com o próprio Cristo, e Cristo teria aparecido para ela e pedido que cunhasse, que fizesse uma imagem do que ela estava vendo. E esta imagem hoje é um quadro famoso pelo mundo afora, de Jesus do seu peito saindo raios amarelos, brancos e vermelhos, simbolizando sangue e água, e dizendo a frase: Jesus, eu confio em vós. Ela era polaca, assim como João Paulo II era polaco. Por isso ficou mais fácil então essa experiência desta freira chegar ao conhecimento do Papa. E ele então proclamou o domingo segundo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Não que todos os dias não sejam da misericórdia, mas é bom, na igreja católica, a gente tem essa mania de uma vez por ano destacar uma coisa, mas não é só na igreja, né? No mundo civil, tem carnaval, tem dia das mães, dia dos pais, assim por diante, né? É importante, nesse mundo cíclico nosso, destacar alguma coisa.
E Deus é misericórdia. Ontem o Papa Francisco lançou a bula, abriu-se, divulgando que vai ter o ano da misericórdia, a começar no dia 8 de dezembro deste ano. Será um ano inteiro, onde a igreja no mundo inteiro vai refletir, meditar e rezar sobre a misericórdia divina. Misericórdia vimos no evangelho de hoje. Tomé, quem não é Tomé e quem nunca foi Tomé? Todos nós, graças a Deus houve um Tomé. Tomé não é simples um incrédulo não, gente. Pelo contrário, o Tomé tem fé. Mas ele também é racional, ele sente, ele vive as dificuldades do crer. Tomé não estava no dia primeiro da semana com os apóstolos. Ele não viu Jesus aparecendo. Mas também não acreditou nos seus amigos. Os apóstolos disseram: nós vimos o Senhor. E ele: não creio. Penso que até Maria chegou para ele: Tomé, eu também vi, não creio. Os amigos, os apóstolos que viveram durante 3 anos, Tomé, ele não acreditou nem na palavra dos seus. Não creio. Se eu não tocar, não ver, eu não acreditarei. Meus irmãos, 8 dias depois, Jesus aparece. E poderia dizer, vir com um chicote: ah, seu incrédulo, seu miserável. Não, olha a misericórdia divina. Tomé, põe um dedo aqui, Tomé. Isso já nos mostra, meus irmãos, esta graça de Deus. Mesmo diante daqueles que são reticentes, Ele vai ao encontro, Ele não se cansa, Deus não se cansa de manifestar o seu amor até nós, e de vir até nós. Deus nos ama e quer que todos nós tenhamos a vida dEle. Se eu tenho dificuldade em crer, Ele vai dar um jeito de nos mostrar e de fazer essa experiência. Mas hoje também quero destacar 2 momentos dessa liturgia. Primeiro dele, os apóstolos estavam reunidos no primeiro dia da semana. 8 dias depois se reuniram. Na Bíblia, a lei mosaica nos pede que nós observemos o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Ainda hoje existem cristãos de outras igrejas que continuam respeitando o sábado e não o domingo. O próprio Deus descansou no 7º dia. O sábado, sim, está lá, bem aberto na Bíblia, bem claro, é para ser respeitado. Mas, no meio do caminho, tinha uma ressurreição. E os principais eventos pós-ressurreição aconteceram no primeiro dia da semana. O sábado é uma referência para o mundo judaico. Os cristãos, no início, se reuniam no sábado e logo em seguida, no dia próximo, primeiro da semana. E ali aconteceu a ressurreição, Maria Madalena, discípulos de Emaús, os apóstolos de hoje. 8 dias depois está lá Tomé de novo. Então nós temos aqui, vai crescendo entre os cristãos, o que depois irá ser chamado de Dies Domini, o dia do Senhor, domingo. Por isso nós guardamos o domingo e não mais o sábado. Mas o que é guardar domingo? Terceira lei de Deus: guardar domingos e dia de festas. O que significa guardar o domingo? Amados irmãos, o domingo, o dia de nosso Deus, tem sido bombardeado. Muitos querem transformar esse dia como um dia comum, qualquer. De modo especial a lei do comércio. Que absurdo! Que estado mais retrógrada! O único estado da federação no Brasil em que o comércio fecha no domingo. Isso nós temos que aprender com as civilizações mais desenvolvidas, onde o comércio fica aberto 24 horas, está disponível, e nós, Espírito Santo, somos uma roça. É um povo interiorano, em que não abre a perspectiva do moderno, do novo.
quem manda para esse povo? O dinheiro. Quem manda esse povo? O dinheiro. Eu sou e tenho sido no meu sacerdócio um defensor enérgico do domingo. Pode até ter pessoas aqui, vocês, e respeito a opinião de vocês, contrária, mas vou continuar levantando a minha bandeira. O domingo há de ser e deve ser domingo dedicado a Deus. O dia do Senhor não quer dizer que devemos ficar 24 horas na igreja. Não. Mas devemos ter momentos de família, de confraternização, unidos. Isso é bonito, é o dia que nós paramos de respirar somente dinheiro, dinheiro, trabalho, 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 e juntos respiramos. Isso é muito importante. Muito importante. O estado do Espírito Santo realmente é o único da federação em que o final de semana, o domingo de modo especial, os supermercados e alguns segmentos fecham. E eu tenho a alegria de ter participado de todo este movimento. Alguns anos atrás eu era pároco na paróquia de periferia, lá na Grande São Pedro, estava fazendo uma procissão de Domingo de Ramos, na rodovia Serafim Derenze, para quem conhece, lá em São Pedro 1, 2, 3, 4, 5. E no meio da procissão havia o quê? Um supermercado aberto. Quando olhei para dentro daquele supermercado, vi que os meus paroquianos estavam lá dentro, trabalhando. Com um olhar de piedade, de querendo estar lá fora. Mas não podiam, eram empregados. Parei a procissão, pedi que todos impusessem as mãos e rezamos. Senhor Deus, dai-nos a graça de que ainda em nossa terra o comércio possa ser fechado aos domingos. Fizemos a oração e continuamos a nossa celebração. Dias depois, alguns comerciantes de lá, da Grande São Pedro, seus mercadinhos, seus supermercados, me procuraram dizendo: Padre, nós vamos fechar o comércio aos domingos. Outros disseram: eu não vou fechar. E começou o medo: se eu fechar, vou perder cliente, o outro vai faturar mais do que eu, vão deixar de comprar aqui na Grande São Pedro e vão para os mercados grandes, nós vamos perder clientela. Mas arriscaram. Imediatamente liguei para as redes de televisão, por aí, nossa Grande Vitória, e pedi: vocês só falam de morte, de droga, de violência na Grande São Pedro. Por favor, faça uma cobertura desta decisão dos comerciantes. Foi para mídia, televisão, impresso e tudo mais. Semana seguinte, tá de novo nós no jornal. Um grupo, desculpa a expressão, metendo pau. Vez ou outra aparece um padrecozinho querendo aparecer e que usa a bandeira do domingo para poder ter capa de jornal, para poder ser sensacionalista. De repente aparecem esses padrezinhos assim. Aí tem aquela coluna de a favor e contra, e quem foi contra mim, presidente da FEComércio, que ainda continua sendo, foi realmente contra, católico, comungando ali diante do senhor arcebispo e tudo, metendo a lenha, quero um atraso, que não sei o que, e assim por diante. Continuei insistindo. Amados irmãos, um ano e pouco depois, não mais do que isso talvez, esse mesmo presidente começou a lutar e defender. E sancionou a lei então, eu não sei de que maneira foi, para o estado inteiro, o domingo comércio fechado. Que polêmica! E agora? E as minhas compras? E se eu tiver vontade de poder fazer alguma coisa, vai aparecer uma visita de repente na minha casa e eu não vou ter? Gente, ontem eu fui para o salão de beleza, esqueci de fazer a minha compra e agora o comércio vai estar fechado. Como eu vou fazer? Quem poderá me salvar nesta hora? E aí a crise da classe média começa. Por que classe média? Porque quem trabalha nos mercados é pobre. Quem mantém os postos de gasolina e outros mais, alguns é verdade que alguns exercícios de atividades são necessárias. Então por que então tem motorista de ônibus? Por que tem médico que trabalha? O que é essencial daquilo que é supérfluo? O essencial.
E quem está lá sustentando é pobre. É pobre que não tem direito e tem que se submeter ao empregador e a hora que for. Ah, mas ele vai ter a folga dele. Sim, vai ter. Aí vamos lá. Está lá o pai de família, quando tem pai, né? O pai de família folga no domingo, uma vez por mês. A mulher folga na terça. O filho folga, sei lá que dia. E cada um vai num dia. Como é que sai, gente? Como é que a família se reúne? Como é que a família está junto? Como é que eles vão à praia juntos? Não pode. Ah, pai, eu estou em escala hoje, não tem condição. Não tem condição. Para poder manter o quê? A lógica e o mercado. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Disseram na época, vai acabar os empregos, vai mandar a gente embora. Que nada. Esses comerciantes da Grande São Pedro, tempos depois eu comecei a acompanhá-los e começavam a dizer, padre, a qualidade de vida dos meus empregados mudou. Eles vêm para o trabalho diferente, mais dispostos, porque estavam juntos em família. Meus irmãos, domingo, um dia da semana, temos que nos socializar, temos que rezar juntos, temos que estar juntos, temos que frear esta pressão mercadológica, financeira, em que nos coloca sempre ao centro o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Não, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana e ali se manifestava o ressuscitado. Devemos, e eu vou até a morte, defender e lutar pelo domingo. O dia de nosso Deus, o dia de estar na praia, o dia de sair com os amigos, sem esquecer de vir à igreja. Detalhe que muita gente até gosta do domingo, para aproveitar, passear de lancha, para lá, para cá, para lá outro, mas a igreja mesmo. Segundo movimento que eu gostaria de destacar na liturgia de hoje, Tomé encontrou-se com Jesus 8 dias depois. Na semana anterior ele não pôde, sabe por quê? Ele estava trabalhando no supermercado. Tomé estava na escala, ele não podia estar lá naquele dia. Então era a folga dele, na semana seguinte, então ele foi. E lá então, na comunidade, ele presenciou Cristo. Ele tocou em Cristo, ele viu Jesus Cristo. É verdade que hoje, nós estamos também aqui hoje, domingo, de novo, reunidos, mas onde está Ele? Onde Ele está para poder também tocar e vê-lo? Temos na Eucaristia, mas meus irmãos, vamos voltar na primeira leitura? Olha o que diz a primeira leitura. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Só esse versículo poderia falar a noite inteira. Nós rezamos em toda missa, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Os cristãos no início eram um só corpo, um só espírito e uma só alma. O que é só um corpo, um coração e uma alma? Tira minha alma daqui para você ver. Tira minha alma, cai, acabou. Se sai alguém da comunidade, continua do mesmo jeito. Passa alguém necessidade, estou nem aí. Os cristãos no início, lógico, tudo bem, era uma comunidade pequena. Nosso grande desafio hoje, de comunidades grandes, é esse. Os cristãos, ninguém passava necessidade, pois os que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído, conforme a necessidade de cada um. Ninguém considerava como próprias as suas próprias coisas. Sabe quando um Tomé chegar aqui na igreja, quando um Tomé chegar aqui e ver os cristãos se amando, se colocando um ao outro à disposição, quando um vê o outro, a dor do outro e sente, ele vai tocar em Jesus. Não basta, meus irmãos, estarmos reunidos em nome do Senhor. Não basta estarmos aqui. É preciso mais do que isto. O que tem crescido em nosso meio? A indiferença.
é a tua indiferença que me mata. E me mata. Tudo bem que aqui é um apaixonado cantando, né? Mas nós somos indiferentes. Você sabe, tirando a sua família, quem senta do seu lado? Você sabe da vida dessa pessoa que está do seu lado? A gente não sabe nada. Nós estamos virando números. Números. E o povo vem para a igreja com as suas dores. Eu não sei o que você passou na sua semana de esta última. Nós somos números. Anônimos, muitas das vezes. E alguns, eu gosto do padre, porque eu conheço, sou mais chegado ao padre. Mas tem gente que nem chegou ao padre. Não chegou, não conheço, não sei. Não pergunta nome não, tá? Se perguntar nome, eu já vou esquecer todos. Fora nome, a gente não sabe. Nós não, como é que eu posso ser um coração, uma só alma com os outros? Como é que um Tomé pode chegar aqui e tocar em Deus? Por que não vai tocar? Por que não vai acreditar? Porque nós não nos amamos a este ponto ainda. Porque nós estamos sendo infectados por uma grande doença atual. O individualismo, o egoísmo. E com isso, nós não nos encontramos, nós não sabemos quem somos. Os cristãos eram tudo em comum, colocavam seus bens ali à disposição. Meus irmãos, isso não choca, isso, não sei se isso mexe com você. Não é pecado você ter as coisas, ter a sua lancha, mas chama o padre a passear. Não é pecado você ter a sua casa, um apartamento. Vamos socializar. Vamos doar aquilo que é nosso. O próprio Jesus, quando manifestou, o que ele disse? A paz esteja em seu coração, em sua vida. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Envio para quê? Para ser como Ele. Eu sei que na nossa sociedade hoje, das grandes cidades, poucos padres, igrejas grandes ou médias, é difícil. Temos que encontrar um jeito de nos encontrar outras vezes fora da liturgia, fora do altar. No altar nós vamos celebrar aquilo que nós vivemos no dia a dia. Temos que sair de nossos guetos e nos conhecermos. É isso que o Papa Francisco tem dito, e eu levanto essa bandeira também há muito tempo, a possibilidade do encontro, nos encontrar mais vezes, nos conhecer, celebrar, para que nós não sejamos mais números. E é assim, quando nós nos amarmos, o Tomé vai chegar e vai nos olhar e dizer: realmente, Deus existe. Mas muitas comunidades, e termino dizendo, muitas comunidades vivem em pé de guerra. Muitas comunidades, eu falo de comunidade é a igreja, comunidade é família, comunidade é trabalho. Como é que podem os Tomés lá fora acreditarem? Porque quando olham para nós, não veem Cristo. Que nesse domingo da misericórdia, ao viver a misericórdia divina, sejamos misericordiosos com os demais, com as pessoas, para que Cristo possa aparecer. É difícil? É. Mas, como diz a leitura do Evangelho de hoje, termina dizendo: esses foram escritos para que acrediteis, e que crendo, tenhais a vida em seu nome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.